celebra uma grande verdade da nossa fé. Deus é uno e trino. É um mistério, e de mistério a gente não pode muito mais do que contemplar e entender o que não é, ou seja, ser um pouquinho menos ignorante. Mas a gente precisa ter uma clareza mínima sobre isso. Alguém podia perguntar, mas e por que Deus não nos explicou isso? E uma boa resposta podia ser, bem, porque Deus não é maluco nem nada para tentar explicar para nós humanos algo que não é possível compreender com a cabeça humana. Pior ainda, né, mais complexo ainda do que, por exemplo, tentar explicar para uma criança de 4 anos como é que funciona a teoria de viagem no tempo através do buraco negro. Bom, eu com 36 não entendo também. Mas vamos lá. Um só Deus. Deus é uno, não são 3 deuses, só um Deus. E é todo-poderoso, e isso já é o suficiente, né, para a gente saber que é um. Pois só pode ter um todo-poderoso, e não 2, porque um teria que ser mais poderoso do que o outro. E é só um Deus em 3 pessoas. Uma natureza, natureza divina, em 3 pessoas divinas distintas. Então, um só Deus, mas o Pai não é o Filho nem o Espírito Santo, e aí é só trocar, que nenhum é nenhum. Mas da mesma natureza. Ficou fácil agora, né? Bom, dá para tentar mais um pouquinho. Como é que a gente pode ver as diferenças e as semelhanças entre as 3 pessoas desse único Deus? A liturgia nos ajuda muito. Em novembro do ano passado, a gente começou esse ano litúrgico no da Festa de Cristo Rei. E nos preparamos para celebrar a Noite Santa do Natal. Ali no Natal estava o Filho, enviado pelo Pai no Espírito Santo. Depois a gente celebrou a Páscoa, né, o tempo pascal, quando Jesus, o Filho, se ofereceu, morreu, ressuscitou por nós. Foi ao Pai no Espírito que ele fez isso. Domingo passado a gente celebrou Pentecostes, quando do céu, junto do Pai, o Filho enviou o Espírito Santo. Semana que vem a gente retoma o tempo comum, o tempo dos santos, da vida ordinária, quando a gente busca viver como o próprio Cristo, por amor ao Pai e pela força do Espírito Santo. Hoje nós celebramos e proclamamos a glória da Santíssima Trindade, o Deus uno e trino que é amor e se deu a nós e nos salvou por amor. A nossa salvação foi dada por um único Deus e trino Deus, obra do Pai pelo Filho e no Espírito, sempre e em tudo. Eu sei que não dá para entender tudo, e eu fico feliz por isso, se tu não entendeu tudo, porque se alguém conseguisse entender Deus, estaria precisando urgentemente de um psiquiatra. Mas Deus tem uma pedagogia para ir nos ensinando quem Ele é. No Antigo Testamento, Ele revelou que é um só Deus, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, né? Que é o Criador Todo-Poderoso, mas que cuida do seu povo, caminha com Ele e perdoa suas infidelidades. Então, mas é só com Jesus, a plenitude da revelação, que a gente descobre o mistério trinitário e que a relação do Pai, do Filho e do Espírito é de intimidade. Jesus nos ensinou que Deus é Trindade. Quando a gente olha para o credo niceno-constantinopolitano, a gente encontra algumas pistas da Trindade. Cremos que Deus Pai sempre existiu, não foi criado, mas criou tudo que existe. Cremos que Jesus é o Filho unigênito do Pai, que Ele é Deus de Deus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, né? Luz da luz. Que Ele é gerado, não é criado. É da mesma substância do Pai, consubstancial ao Pai. E, finalmente, nós cremos que o Espírito Santo, que nos dá a vida, que também é Deus, procede do Pai e do Filho. Os 3 são eternos, não tem um que veio primeiro. Não são subordinados um ao outro, como se um fosse mais poderoso do que o outro. Já ouviu lá na nossa catequese que Deus Pai é o Criador, Deus Filho Redentor e Deus Espírito Santo é o Santificador. Mas a gente sabe que o que um faz, todos fazem. Onde um está, todos estão. As 3 pessoas são da mesma natureza, então são um só Deus. E esse Deus trino nos amou tanto, que não conseguiu só viver no nosso meio, entre nós, mas que viver em nós, dentro de nós, no dia do nosso batismo. O nosso padroeiro diz isso de uma forma muito simples, mas bonita. Eis o que é um cristão, objeto da complacência das 3 pessoas divinas. As 3 pessoas divinas habitam na alma, por isso essa alma é um pequeno céu. Ver como Deus nos ama, Ele não ficou contente só em nos revelar coisas, mas quis se revelar para nós também. E não só isso, também se deu a nós, o Pai, o Filho, no Espírito, nos deu a própria vida divina, colocou em nós o amor que existe entre eles na Trindade. E ainda mais, Deus não se contenta nunca, né? Elevou a nossa natureza ao seio da Trindade. No céu, hoje, tem um ser humano, o Filho. Nem a natureza angélica, que é mais perfeita que a nossa, foi assim tão elevada. Existem consequências práticas de crer na Trindade? Claro que sim, a nossa fé não é teoria, ela sempre tem consequências práticas na nossa vida.
Vamos falar só de duas, mas bem importantes. A primeira, a comunidade. A Trindade é uma comunidade perfeita e um só Deus em três pessoas. Ou seja, não são iguaizinhos, eles têm diferenças mesmo sendo um. Bem, nós também. É claro que a gente não é perfeito, né? Mas nós também somos distintos uns dos outros e queremos viver o que Jesus pediu, que sejamos um. Ora, por isso que São Paulo diz na segunda leitura, né? Para testemunharmos no mundo que nós somos frutos de uma comunidade que nasceu do amor, vive no amor e caminha para o amor. Isso não é só romantismo, mas é muito prático. O amor é duro, cansa e dói. É muito duro, cansativo e doloroso, às vezes, conviver com pessoas diferentes, com temperamento, cultura, qualidade, defeitos e qualidades diferentes. E a gente precisa ajustar, suportar, lembrar que nós também não somos sempre aquela teté para o outro. Alguém nos acha meio chato também. Também a gente tem os nossos defeitos, as nossas fragilidades, e para fazer dar certo, a gente precisa viver esse amor duro, cansativo e doloroso. Estejamos juntos de Deus, rezemos, vivamos os sacramentos, cuidemos uns dos outros com amor, com paciência. Nos esforcemos para ser uma comunidade, a imagem da Trindade. Segunda consequência, a igreja. Crer que Jesus é Deus é fundamental e a chave para a nossa fé. Sem isso nada funciona. Porque aí nós seguimos um caminho muito lógico e fácil de compreender, que não exige fé. Só precisa ter fé em Jesus, que Jesus é Deus. O resto é consequência. Então vamos lá. Se Jesus é Deus e esse Deus criou a igreja, bom, depois outros criaram outras igrejas, ou as igrejas que já existiam talvez antes, né? Outras religiões. Qual é a religião verdadeira entre todas essas? A que Jesus criou, não é verdade? Se ele é Deus. E qual é essa religião, essa igreja? Bom, é a nossa. Então, os luteranos, os anglicanos, o pessoal da Assembleia de Deus, os espíritas, religião de matriz africana, mórmon e qualquer outra coisa que não seja católica, está todo mundo errado? Bem, com caridade, nós temos que dizer, sim, estão todos errados, porque Jesus não fundou nenhuma dessas religiões. Certamente não são todos terríveis, maus e detestáveis, e provavelmente, como eu, todos nós tenhamos amigos de outras religiões, mas não foi o que Jesus quis. Por isso, faz sim diferença qual é a fé que eu vivo. E não é verdade que o importante é acreditar em alguma coisa. Por isso a gente precisa sim rezar todos os dias pelos nossos amigos e nossos parentes que ainda não são católicos. Não, nós não precisamos estragar todo o almoço de domingo com briga de religião, mas tenhamos clareza que Jesus só instituiu uma igreja, a Igreja Católica. Assim como há um só Deus, há uma só igreja, uma só fé, uma só verdade. Outra consequência de que Jesus ser Deus é que se Jesus é Deus e fundou a Igreja Católica, por que ele fundou? Para ficar ela lá e eu viver a minha vida? Claro que não, para eu viver o que ela ensina. Se Jesus instituiu a Eucaristia foi para quê? Para eu ir na missa, né? Não para ficar, não ir na missa porque estou passeando ou recebendo visita. Não, tenho que ir à missa. Se Jesus instituiu a confissão, se instituiu o sacramento do matrimônio, e assim seguimos a lógica. Vê que não precisa de fé aqui, é consequência, é racional. Né? Então, bem, já ficou comprido demais isso tudo, né? Temos que terminar. Se nós não podemos entender completamente o mistério da Trindade, o Senhor, ao contrário, nos conhece, nos entende, conhece o nosso coração, sabe das nossas lutas, das nossas fraquezas, e como o Pai amoroso que é, cuida de nós, quer nos ensinar a ser amado, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. A Virgem Maria sempre será nosso refúgio e vai nos conduzir até o Senhor, uno e trino. Que ela nos ajude e que Deus nos abençoe.